Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3, 8, 14 e 20. Diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Agora versículo 14. O semeador semeia a palavra. E versículo 20. A explicação dessa parte da parábola do semeador pelo Senhor foi essa aqui. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na, guardam no coração, né? Inclusive sobre o que foi dito anteriormente aqui por Biana, sobre a importância da nossa fidelidade a Deus. Aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém? Você crê que essa aqui é a palavra de Deus? Amém. Crê mesmo? Amém. Pode sentar-se então, fique à vontade, só não pode dormir. Queridos, já tratamos até aqui do coração de pedra, do coração superficial e do coração sufocado. Não vou nem perguntar quem lembra, né? Porque a tentação. Pastor, não sei nem o que eu almocei ontem e vou lembrar o que você pregou semana passada. E eu não esqueci, queridos. Nós demos uma parada aí para tratarmos sobre a reforma protestante. Eu acho que alguém lembra? Os 5 solas da reforma devem estar de cor, decorado. Só a Escritura, somente Jesus, somente a fé, somente a graça e só a Deus a glória. Demos uma parada para tratar desses pontos, que estão gravados. E hoje o assunto é coração frutífero. Falamos de outros 3 anteriores, agora coração frutífero. E finalmente, glória a Deus, né? Essa parábola termina com um final feliz. Nem tudo está perdido. Deus é bom, nem tudo está perdido. Ou seja, em meio a muito crente ruim, aqui no caso, temos alguns que produzirão frutos. No meio de muitos, alguns ouvirão de maneira correta, atentarão para aquilo que ouvem, né? E praticarão com perseverança o que ouvem. É a explicação da parábola. Simples. Relembrando então, né? Passando aí a limpo, o ouvinte de coração duro, segundo Jesus, teve a palavra roubada do coração. Roubada por quem? Por Satanás. A marca desse coração, dessa pessoa, é a insensibilidade em receber a palavra de Deus. Ela se endureceu. Problemas da vida. Ouve, não compreende. Escuta a mensagem com os ouvidos, mas a mesma palavra não desce para o coração. Esse ouvinte até vai para os cultos. Vai, mas não presta culto a Deus. Ele vai à casa de Deus, por assim dizer, mas não ouve a palavra de Deus. E aqui o diabo foi o seu principal inimigo, porque o diabo especificamente é citado somente nesse primeiro coração. O diabo rouba a palavra. O ouvinte de coração superficial, ele foi enganado por sua carne, por meio de sentimentos religiosos momentâneos, né? Ele é o crente serelepe, todo animadinho, mas é momentâneo. Ele até gosta da palavra, gosta de ouvir mensagens bíblicas, fica empolgado, fica emocionado na hora do apelo, mas toda essa empolgação vai embora quando as provações, quando as tentações, quando as tribulações, quando a fatalidade chega. E muitas vezes chega. E por falta de raiz, por falta de profundidade, por falta de uma vida profunda com Deus, a Bíblia diz que ele logo se desvia. É o tipo fogo de palha. Crente Coca-Cola. Só tem pressão. E faz mal pra caramba pra saúde, né? Só Jesus mesmo, por nós. E o inimigo número 1 desse primeiro aqui, desse segundo tipo de crente, é a carne. Agora, o ouvinte de coração sufocado,
ele tinha como inimigo os espinhos, que, segundo Jesus, simbolizam o quê? As coisas do mundo, o engano das riquezas e os prazeres da vida. A terra até que era boa, né? A terra era boa, o coração era legal, a semente também era ótima, a semente é a palavra de Deus. Jesus diz, a semente sempre é boa, o problema somos nós, né? O problema não é o outro, somos nós. O problema era, aqui no caso, os espinhos que disputavam os nutrientes com a semente. Sendo assim, queridos, esse ouvinte aqui é dividido e sufocado. Ele quer amar a Deus de coração. Ele quer servir ao Senhor com toda a sua alma. Mas também ele ama o dinheiro. Ele ama o pecado. Ele ama o mundo. Então ele fica dividido, sufocado entre a cruz e a espada, como diz o ditado. Ele sabe que Deus tem uma obra tremenda para ele fazer aqui na terra. Tem um chamado específico, mas se deixe sufocar por muitas coisas. Muitas coisas como um espinho sufocam. Redes sociais, diversões, passeios, trabalhos, famílias, tudo coisas lícitas. É pecado passear? Não. Mas essas coisas acabam se tornando espinhos e acaba sufocando a pessoa e ela não consegue respirar, daqui a pouco se desvia. E esse inimigo número 1 aqui é o mundo. Sendo assim, esses são os 3 inimigos que cada um de nós possuímos, né? O diabo, a carne e o mundo. Agora, o texto que lemos no início trata do ouvinte frutífero. Ele sofre tentações das 3 maneiras? Também. Só que ele não deixa se levar. Ele é perseverante. Ele atenta para o que ouve. Esse texto fala sobre aquele tipo de ouvinte que tem um coração honesto e bom. E Jesus usou esse termo, coração honesto e bom. Então, como eu sempre falo, meu irmão, use a Bíblia, leia a Bíblia contra você. Será que eu não sou o sufocado, o duro, né? Ou o espinhoso? Que é fácil dizer, não, eu sou de bom coração, honesto. Parte boa todo mundo quer, né, queridos? Parte boa todo mundo quer. Então esse coração aqui, bom e honesto, como Jesus disse, não é duro como aquele à beira do caminho. Não é superficial como aquele cheio de espinhos, de pedras. Não é concorrido ou sufocado como aquele cheio de espinhos. Jesus disse que esse é um terreno bom em que a semente da palavra de Deus é lançada. É o texto, estou tentando explicar. A pessoa ouve atentamente, guarda o que ouve e age, produzindo frutos para a glória de Deus. Ele não é apenas um ouvinte, ele não é apenas um assistente. Ele faz, se movimenta, se envolve, porque quem não se envolve, não se desenvolve. Jesus diz em Lucas 8,15 que essa pessoa, depois de ouvir a palavra, a retém num coração honesto e bom e dá frutos com perseverança. Agora, amados, o que podemos aprender com esse tipo de ouvinte? Desse que Jesus chama de coração frutífero. O que podemos tirar de proveitoso ou confrontador para a nossa vida? Isso é importante, tomar para nós. Puxar como enxada, não jogar como a pá. Em primeiro lugar, eu aprendo que um ouvinte de coração frutífero tem ouvidos para ouvir e ouve. Tem ouvidos e ouve. Para os irmãos terem uma ideia, só no capítulo 13 de Mateus, o verbo ouvir é citado 19 vezes. Só em um capítulo. 19 vezes. Ouvir. Tanto Mateus 13:9, Marcos 4:9 e Lucas 8:18 dizem a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, ouvir corretamente a palavra de Deus é muito importante, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10:17. Portanto, o primeiro ouvinte, o de coração endurecido, ele não era surdo, não. Ele ouvia, porém não compreendia, não entendia. O segundo ouvinte, o de coração superficial, também não era surdo.
Ele era até um bom ouvinte, até se alegrava com a exposição do Evangelho. O seu problema era o quê? A superficialidade no ouvir. Ele ouvia, mas não guardava. Ouvia, mas não praticava com perseverança aquilo que ouvia. E isso é perigoso. O terceiro ouvinte, de coração sufocado, também não era surdo. Não era, não. Ele era também um bom ouvinte, mas outras vozes abafavam a voz de Deus em seu coração. Então, cuidado com as vozes que você anda ouvindo. Ouça a voz da palavra de Deus. Essa é inerrante. Ela não vai te deixar confuso. Os cuidados da vida são essas outras vozes. Carreira, família, diversões concorrem ou concorreram com essa terceira ou pessoa, né? E a sufocaram. Agora, esse ouvinte que ora estudamos é diferente, né? Coração bom e reto, Jesus fala que ele tem ouvidos e ouve. Ele ouve e compreende. Ele deixa a palavra de Deus ir lá no fundo do seu coração. Ele coloca em prática a mensagem e por isso frutifica. Ele não deixa que o diabo roube a palavra no seu coração. Ele não recebe a palavra assim, com uma alegria momentânea, superficial. Ele ouve, examina o que ouve e retém o que é bom segundo a direção do Espírito Santo. Os crentes lá da cidade de Bereia, eles eram bons ouvintes, atentos, examinadores, não eram enganados facilmente. Lá em Atos 17:11, já preguei 2 vezes nesse mesmo texto, mensagens diferentes, diz que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Olha que ouvinte bom, examinava tudo. O interessante, queridos, é que quem estava pregando nessa cidade de Bereia era o apóstolo Paulo. E nem por isso eles deixaram de conferir se o que Paulo pregava estava batendo com a verdade. Meu amado, você sabia que pastores, pregadores, evangelistas podem se enganar, né, em algum ponto da Bíblia? Podem errar. Podem ter uma interpretação equivocada da Bíblia. Então, você precisa conhecer a palavra para ser um bom ouvinte e não ser enganado. O bom ouvinte é aquele que conhece a palavra. Ele lê a palavra e confere o que ouve com a palavra. Esse ouvinte aqui, ele não é perfeito, mas busca a perfeição. Esse ouvinte aqui, do coração bom e reto, ele aceita o confronto da palavra de Deus, reconhece o seu próprio pecado, se prostra em humildade e se arrepende. Volta à casa do pai, como na história do filho pródigo, que ele caiu em si e lembrou da casa do pai e foi em direção à casa do pai, humilhado, buscando conserto. Esse coração aqui, o bom e honesto, se dá não pela pessoa ser perfeita, mas por ser um bom ouvinte ao examinar a sua vida em consonância com a palavra. Agora, se você não lê a Bíblia, você não tem como se autoexaminar. Agora, por que devemos ser bons ouvintes? Eis a pergunta. Simplesmente, queridos, porque ser um bom ouvinte é uma orientação, vou dizer que é uma ordenança bíblica. É um mandamento. Tiago 1,19 diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sabe o que significa a palavra pronto para ouvir? No grego é taxis, de onde vem a nossa palavra táxi. Táxi. Um táxi, ou um Uber, né, que é mais barato que o táxi, é um carro de serviço disponível. Se você pedir teu aplicativo agora, em 3 minutos, talvez ele está aqui na tua porta. Agora, geralmente só pega quem está com pressa e quem tem dinheiro. Quem não está com pressa e não tem dinheiro, vai de vermelhinho. Não precisa nem de dinheiro, né? Na verdade é gratuito.
Mas se não tiver pressa, porque vai pegando todo mundo. Daqui a pouco está lotadão, ainda mais 0,800. Portanto, amados, precisamos ter pressa em ouvir, urgência em ouvir. Zenão, um pensador antigo grego, dizia que temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos ouvir mais e falar menos. Deus é sábio, né? Até os locais são certinhos. A pessoa, se o nariz fosse na cabeça, se fosse só um ouvido aqui na frente, a dinâmica é tudo certinho, queridos. É algo lindo. 2 ouvidos, uma boca. E essa boca ainda é cercada por dentes, para ficar bem presa lá dentro, a língua ferina. Irmãos, a coisa pior para um pregador, quem prega, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui, a coisa pior para um professor de escola dominical também são ouvintes sonolentos, ouvintes desinteressados, ouvintes apáticos, frios e críticos. Tem gente que gosta de criticar tudo, meu irmão. Gosta de tudo. Ele lê muito o esboço dele. Ele é frio. Ele fala muito rápido. Eu fui criticado ano passado, por isso eu falava muito rápido. E graças a Deus eu estou ponderando mais. Crítico tem crítico para tudo. Pessoal, às vezes não tem problema, inventa o problema, arruma o problema. D.L. Moody, um pastor do século XIX, passou por isso em sua época. Sempre que ele pregava, tinha um crítico de plantão, anotando, sabe o que, queridos? Os erros dele na gramática, no inglês dele, que ele era ruim mesmo. Ele era ruim, ele errava em tudo. Por exemplo, a palavra Mesopotâmia, ele não conseguia falar essa palavra. Dobrava, falava língua estranha, não conseguia falar. Certa feita, depois de um culto maravilhoso, o seu crítico se aproximou e disse: é inadmissível que você tenha cometido 13 erros de gramática em sua mensagem. A língua que você fala, 13 erros. Moody olhou e perguntou para ele o seguinte: quantas pessoas se converteram? O homem respondeu: 13. Então foi um erro de gramática para cada alma salva. Resolveu o problema. Crítico, chato. Portanto, não precisamos de críticos. Precisamos, sabe de quê? De intercessores. Amém? Como eu preciso, queridos. E eu louvo a Deus pelas irmãs de oração. E você que ainda não está no grupo, se junte a elas a cada momento de oração. Como eu louvo a Deus pelas irmãs que oram. Quando temos uma igreja que ora pelo pastor, que intercede pelo pregador, né, que dá atenção ao pregador, a mensagem flui. Amém? Deus se revela. E o povo é abençoado, tem direção, por conta da palavra ministrada. Repito, nós que pregamos não precisamos de críticos, mas de intercessores. Não precisamos de juízes, mas de cooperadores. Não precisamos de elogios, não, queridos, mas de oração. Nós que pregamos não precisamos de tapinha nas costas, mas da intercessão dos irmãos. Nós, digo porque não só sou eu que prego, tem a Biana, tem a Dani, tem Deisso no futuro, tem o Diguinho, que é uma bênção, tem a Joy, e tem outros que Deus vai levantar aqui para a glória do Senhor. O Léo, eu creio, o irmão Carlos, creio, o Ailton, por que não? Precisamos de oração, a Manu, a Biana, esqueci delas, né? A Dani, por que não? Deus não faz acepção de pessoas, Deus usa homem, mulher, jovem, criança. Precisamos de oração, até porque uma igreja que ora para os seus pastores colhe os frutos na hora da pregação. Quando perguntaram a Charles Spurgeon o segredo de tanto sucesso ministerial, ele respondia o seguinte: eu tenho uma igreja que ora por mim. Claro, a igreja não era dele, a igreja era de Jesus, mas numa força de expressão: eu tenho uma igreja que ora por mim. E era comum ele levar pastores amigos para a parte inferior do tabernáculo metropolitano em Londres e mostrar a eles a sala de força do seu ministério. Sabe qual era a sala de força? Tem alguns lugares que tem a sala de força, tem ali um gerador para produzir energia, é um local específico. E a sala de força do ministério de Spurgeon era 300 pessoas que oravam enquanto Spurgeon pregava na parte de cima. Era a parte de baixo, embaixo do templo, da igreja.
E o povo, enquanto ele pregava, o povo orava. E eu te pergunto, você tem orado por seu pastor? Você tem orado pelas igrejas? Irmãos, mais do que nunca, precisamos de oração. Mais do que nunca, precisamos da intercessão dos irmãos. Os irmãos sabem, né, do acontecido atual na nossa denominação, nossa igreja. O pastor Alan se desvinculou do ministério por iniciativa própria, algo pessoal, uma nova revelação. Ele não quer mais o nome dele vinculado à igreja bíblica cristã. Sendo assim, a responsabilidade caiu para quem? Pastor Robson, pastor Wellington e pastor Sandro. Eu estava vendo o site da igreja, são 29 igrejas. É muita coisa. Cada igreja é um pastor. Claro, algumas estão formadas, outras estão em formação. Então nós precisamos de oração, de intercessão, de suporte. Estava conversando ainda hoje cedo com o pastor Júlio Sá, lá de Pernambuco, lá em Belmonte. Eu não sei nem onde fica, longe a beça. E ele falando da dificuldade ali daquele local, da idolatria do local, de como ele carece de oração. Já são 3 congregações que domingo se reúnem numa igreja. A obra está crescendo, mas precisa-se de oração. Amém, queridos? Em segundo lugar, eu aprendo que um ouvinte de coração bom e honesto tem ouvidos para ouvir e compreende o que ouve. Interessante, ele tem ouvidos para ouvir, não é surdo, mas compreende, entende. Em Mateus 13, 23, Jesus disse que o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Esse ouvinte é honesto em receber a palavra de maneira pessoal e direta. Pessoal, para si, ele fica atento e não deixa que ninguém, nada e ninguém o distraia. Ninguém. Ele ama aprender e está sempre disposto a escutar. Ele ouve a mensagem da cruz e compreende que foi por ele que Jesus morreu. Não simplesmente Jesus morreu pelo mundo, mas por mim. Ele se entregou por mim, pessoalmente. Se ninguém no mundo cresce, mas somente eu, então Jesus morreu por mim. Ele compreende que foram seus pecados que levaram o Filho de Deus para aquela rude cruz. Ele deixa que essa palavra penetre e produza resultados práticos na sua vida diária, em seu comportamento, em seu pensamento, em seus relacionamentos. Ele permite o trabalhar de Deus na sua alma. Esse ouvinte aqui não apenas ouve com prazer, mas acima de tudo, age com determinação. Eu gosto só de ouvir. Esquentar banco. Não, ele age. Ele frutifica. Ele está sempre pronto a se arrepender, pronto a crer, pronto a obedecer à palavra de Deus, seja ela lida ou pregada. Irmãos, os textos que lemos hoje, quem acompanha a leitura, cada texto de Isaías, de 1 Coríntios 9, eu falei, meu Deus, que bênção! Como que a palavra trabalha no nosso coração? Agora, a diferença desse ouvinte que estamos tratando para aquele de coração duro, do primeiro, esse aqui é o último, mas o primeiro é a palavra compreender. Compreender, e eu sempre oro, Senhor, me faz compreender a tua palavra. Eu não quero estar na categoria do primeiro, que lê e não compreende nada. Não estou falando de ler e esquecer, queridos, tá? Porque às vezes a gente não lembra, mas essa palavra está sendo tratada no nosso coração. Então, é a palavra compreender. O primeiro não compreende o que ouve por causa do seu coração duro, diz Jesus. O segundo compreende o que ouve por causa do seu coração bom e honesto. Por que essas coisas acontecem? Eis a questão. Porque uns compreendem e outros não compreendem. Já parou para pensar? Será que Deus é o responsável por alguns compreenderem, praticarem e serem frutíferos? Será que Deus é o responsável? Claro que Ele é o responsável. Deus é o agricultor, diz a palavra. Ele sabe o que fazer para uma terra ficar boa e produtiva. O coração, antes de produzir qualquer coisa, ele precisa da ação do Espírito Santo. Isso é indispensável, né? O Espírito Santo produz nesse tipo de coração aquilo que chamamos de convicção de pecados. Convicção. Sem essa convicção de pecados, não pode haver arrependimento.
e sem arrependimento não existe salvação. Atos 16:14 diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, temia a Deus, mas não era salva, escutava Paulo e Silas. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Aí eu pergunto, quem abriu o coração de Lídia? Foi Paulo? Não, foi o Senhor, diz o texto. Então, em primeira instância, esse coração bom e honesto é o resultado do Espírito Santo dentro dele. Agora, será que Deus também é o responsável por uma maioria não estar nem aí para a palavra de Deus? Será que é o Deus que é o responsável? Será que ele que é o culpado? Né? Será que ele é a parte ruim dessa história? Será que Deus é o culpado por outros serem superficiais e outros ainda se deixarem sufocar por tantas coisas? Não acredito nisso. Não vejo isso aqui nessa parábola e nem na parte da Bíblia nenhuma. O homem é um ser responsável por seus atos. Amém? Ele é responsável por permitir que seu coração se endureça dia após dia por causa do pecado. O homem é responsável por não aprofundar suas raízes espirituais, por sua negligência, omissão. Não quer orar, não quer estudar a Bíblia, não quer congregar, está em moda agora, né? Ficar em casa, não quer congregar, não quer jejuar. Deus é responsável ou somos nós os culpados, muitas vezes? Amados, o homem é responsável por permitir que os cuidados do mundo, o engano das riquezas e as demais ambições sufoquem a sua vida espiritual. Com isso, não estou negando a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Creio firmemente que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Creio firmemente que a salvação e a frutificação é obra do Espírito Santo. Tudo começa com Deus, mas passa pela vontade humana. Deus é soberano, sim, mas o homem é irresponsável. Não irresponsável, mas o homem é responsável por suas ações. É Deus que opera em nós, tanto agir como reagir. Mas nós somos responsáveis por agir e realizar o que Ele nos manda. Se você não fizer nada, nada será feito. Se você não reagir, nem o Espírito Santo te convencendo, você pode não ser convencido, não se deixar convencer. Porque há essa possibilidade de se resistir ao Espírito Santo. Jesus disse em João 15, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não vai a lugar nenhum. No verso 8 ele diz também, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Aí a pergunta que não quer calar, quem é que produz os frutos? Nós, somos nós. Como podemos produzir frutos? Estando juntinhos com Jesus. Sem Ele, nada será feito. Mas parte da nossa decisão também de nos achegar ao Senhor. O próprio Deus diz, achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Amém. Então eu não posso culpar a Deus por ter um coração duro. No dia do juízo, você não vai poder usar esse argumento. Eu fui assim porque o Senhor me fez assim. Só me escolheu. Só endureceu meu coração. O Senhor é um carrasco, é um malvado. Eu estou aqui, culpa tua. Não, queridos. Eu não posso responsabilizar o Senhor por ter uma vida superficial e sufocada. Guarde isso. Você, eu, nós somos responsáveis. Se você não se mover, nada acontecerá, nada vai acontecer. Se você não se predispor a orar, a acordar um pouco mais cedo, a entrar no período de jejum que estamos fazendo na igreja, amado, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Aí eu pergunto, será que somos ou não ouvintes de bom e reto coração? Somos ou não? Muitos culpam o pregador, muitos culpam a mensagem pela falta de compreensão que tem. E realmente existem muitos pregadores que confundem mais do que explicam, né?
A pessoa ouve e não entende. Não entende. Mas, infelizmente, muitos não culpam a si mesmo por causa da indiferença em ouvir a mensagem pregada. Muitos culpam o pregador por, às vezes, ser monótono, repetitivo, mas não culpam a si mesmos por serem, muitas vezes, irreverentes e mal educados. Enquanto o pastor, o pregador, está ministrando. Não estou dando indireta para ninguém, todos estão atentos para a glória do Senhor. Mas como essa mensagem vai ser ouvida para a glória do Senhor, talvez desperte alguns coraçõezinhos duros que estiverem ouvindo. Por exemplo, queridos, eu duvido que alguém tenha coragem de se levantar num tribunal para ir beber água ou ir no banheiro. O juiz está dando ali a sentença, ninguém levanta. Estou falando em alguns casos, não, tá, gente? Alguns precisam ir no banheiro, beber água, tá? Estou sendo radical, não, pelo amor de Deus. Mas no tribunal, a pessoa pode estar com dor de barriga, que ela vai ficar ali até o final ouvindo a sentença. Não levanta? E no cinema, alguém levanta? Já viu aquelas pegadinhas do Ivo Holanda? Que está dentro do cinema, todo mundo vendo, acho que ele pega o celular para atender, falar com a sogra, falar com a mãe, e quase embate nele, atrapalhando. Se levantar para ir no banheiro, não. Apanha. A pessoa fica ali quietinho. Mas na igreja, infelizmente, existe muita irreverência. Sabe, meu irmão, que da mesma forma que você espera ouvir uma boa mensagem, o pregador também espera ter diante de si bons ouvintes. Amém? Amém. E eu louvo a Deus pela sua vida, que tem ouvido aí e vai ouvir por mais 1 hora ainda. Amém? Calor desse, né, gente? Aí não sabe brincar, não brinca. Em terceiro lugar, queridos, eu aprendo que um ouvinte de coração bom e honesto tem ouvidos para ouvir e frutifica em consequência daquilo que ele ouve. Mateus 13, 23 diz que o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Lucas 8,15 diz que ele, ou seja, Jesus disse, né? Aqui são palavras do Senhor. Jesus disse que ele frutifica com perfeição. Rapaz, temos que orar, Senhor, eu quero ser isso aqui. Eu não quero ser a parte podre não, Senhor, tem misericórdia. Eu não quero ser esse, eu quero ser a parte boa, Senhor, me ajuda. Eu sei que não sou, mas me ajuda a ser. Se meu coração está duro, passa a tua escavadeira. Passa a tua marreta e quebra, arranca os espinhos, vai na frente, tirando tudo. Portanto, amados, a marca do crente verdadeiro não é o seu título. A marca do crente verdadeiro não é a sua aparência. A marca do crente verdadeiro não é o seu jargão evangélico, o jargão gospel, mas os frutos que ele produz. Fruto. A marca de um cristão verdadeiro não é o seu gosto de ouvir hinos, né? Fica o dia todo ouvindo hino. Eu sou contra, não gosto. Mas essa não é a marca fundamental. Mas a marca fundamental é ser frutífero. E se não existe fruto em nossa vida, não existe salvação em nossa alma. Sendo assim, o que Deus espera de nós são frutos e não folhas. Frutos e não folhas. É vida e não aparência. É honestidade e não falsidade. É prática e não apenas sentimentos empolgantes. Eu vou, pastor, amanhã é segunda, né? Segunda é o Dia Internacional de tentar de novo. É segunda e 1º de janeiro. Vou começar a jejuar, vou começar a ler a Bíblia. Mas o que começa segunda? Mas seja perseverante em ir até o fim. Amado, Jesus sabia que grande parte dos seus ouvintes não produziriam frutos de uma vida transformada. Jesus não era um bobo. Ele sabia que grande parte dos seus ensinos, de suas pregações, cairiam em corações duros, superficiais e ocupados. Tanto é que ele usou 4 tipos de corações. Só um ali deu fruto. E quando você vê em Atos 2, capítulo 1 e 2, de multidões, tinha quantos? 120. 22, 20 mil, 15 mil pessoas estavam em muitas pregações. Mas restaram poucos. Então, é bom que nós também que pregamos a palavra saibamos disso. Sabe por quê?
Isso evita a decepção e evita a frustração. A nossa parte, a minha e a tua, que prega a palavra, é ser fiel ao Senhor como despenseiros da palavra de Deus. É ser fiel em pregar todo o conselho de Deus. É ser fiel, acima de tudo, em praticar aquilo que pregamos. Porque a nossa vida fala mais do que aquilo que falamos. Mas é triste ouvir de bons pregadores que têm uma vida torta. Prega bem. Faz lembrar de um pregador famoso pregando, e ali estava a esposa do pastor com a esposa do pastor local. Mas o pastor eloquente pregando. Aí uma virou para a outra falando, que benção teu marido, prega bem? Poxa. Aí a outra virou, você não conhece dentro de casa. Prega bem, mas vive mal. Deus tenha misericórdia de nós. Agora, que frutos são esses que Deus espera de nós? Quais são os frutos? São os frutos do Espírito Santo, ou seja, são os resultados da operação do Espírito Santo em nosso coração. Amados, sempre enfatizamos que a mudança vem de dentro para fora. Amém? É dentro para fora. E digo mais, o fruto é a prova da verdadeira conversão a Jesus. Fruto fala de vida. Fruto fala de transformação. Amém. Fruto fala de mudança. Amém. Se não há mudança, não há transformação, não há salvação. Jesus foi bem claro quando disse em Mateus 7, 15 a 20 o seguinte, e eu recomendo a vocês a lerem a NVT, Nova Versão Transformadora. Leia a tua Bíblia normal, né? Na NVI, na ACF, mas baixa o aplicativo do My Bible, assim que se fala, My Bible? Falei em inglês agora. Baixa o aplicativo e compara. A linguagem é atual, eu vou ler na NVT. Olha o que Jesus fala sobre isso. Anote, né? E depois ouça novamente essa mensagem, se for da tua vontade. Olha o que Jesus disse. Tomem cuidado com falsos profetas. Estou lendo Mateus 7, 15 a 20. Que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Lobo em pele de ovelhas. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma maneira, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim, frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Olha que coisa! Por sua vida, por seu estilo de vida. Fruto fala de vida, de mudança, de transformação. Eu pergunto, seu filho, seu esposo, seu marido, seu vizinho, sua sogra, seu sogro, enfim, aqueles que convivem com você, podem dizer que você mudou depois que entrou para a igreja, depois que entregou a vida para Jesus, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? Pode dizer assim, eu vi o antes, estou vendo o depois. Ele não é perfeito, mas Jesus mudou muito. Houve uma transformação. Pode acontecer isso? Amados, fruto fala também de santidade de vida, de separação. Fruto fala também de esforço. Esforço. Lá em Hebreus 12, 14 tem um versículo interessantíssimo, por sinal. Esforcem-se para viver em paz com todos. Olha o esforço, paz com todos. Paz com sogra, com sogro, com cunhado, com o vizinho mala. Esforço, é um esforço. Quem vai se esforçar? Somos nós. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou na versão antiga, mais tradicional, sem santidade ninguém verá o Senhor. É para ovelha? Não. Para pastor, tem muito pastor no inferno. Tem muito apóstolo no inferno. Judas era apóstolo e provavelmente, não com certeza, está no inferno. Então, santidade é separação e não perfeição, né?
Sempre que nos separamos do pecado, estamos nos santificando a Deus. E o resultado dessa santificação, dessa separação, é a vida eterna com Cristo. Pois, como já disse, sem santidade ninguém verá o Senhor. Efésios 4, 17 e 32. Olha o que diz. E então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor: não vivam mais como os não salvos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam a mente contra Ele. Eles fecharam a mente contra Ele e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado e se entregaram a práticas impuras. Eles não se detêm diante de nada e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês, a mim, a você. Se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam dele as verdades relacionadas com ele, então desfaçam-se dessa velha natureza má, o velho eu, que era parceiro nos seus maus caminhos, completamente apodrecida, cheia de imoralidade e engano. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos, tudo deve estar constantemente mudado para melhor. Sim, você deve ser uma pessoa nova e diferente, santa e boa. Vistam-se desta nova natureza. Deixem de mentir, falem a verdade, pois somos membros uns dos outros. E quando mentimos uns aos outros, estamos fazendo mal a nós mesmos. Quando estiverem irados, não pequem alimentando seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha com vocês ainda irados. Resolvam isso logo, porque quando vocês estão irados, oferecem um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar suas mãos para fazer trabalho honesto, a fim de poder dar a outros que estejam necessitados. Evitem a boca suja, palavrão. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando e o que resulte em bênção para eles. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo como vocês vivem. Lembrem-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes naquele dia, quando a salvação do pecado se completar. Deixem de ser mesquinhos, irritados e mal-humorados. As contendas, as palavras ásperas e a antipatia pelos outros não devem ter lugar na vida de vocês. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, tal como Deus os perdoou por vocês pertencerem a Cristo. Amém. Que texto prático, atual, desenhado para nós, queridos, desenhado, literalmente desenhado. Qual a conclusão, finalmente, que eu chego? É que em cada culto, nós que pregamos nos deparamos com 4 tipos de ouvintes. Quem será você? Primeiro, os que permitem que seus corações fiquem duros, insensíveis à palavra de Deus. Segundo, os que de maneira alegre e superficial dizem amém, aleluia, para cada palavra pregada, mas que se calam na hora da dificuldade. Terceiro, os que permitem que as coisas do mundo ocupem o lugar da palavra de Deus. E por fim, esse que estamos tratando, aqueles que sinceramente desejam conhecer mais e mais de Jesus, que ouvem com o coração honesto e bom e produzem frutos para a glória de Deus. Lembre-se sempre disso. Existem 4 maneiras de ouvir a palavra, mas apenas uma é a maneira correta. 3 tipos de ouvintes estão em perigo de se perderem. Muitos desses, talvez, estejam aqui nessa manhã. Somente o ouvinte de coração bom e honesto é aquele que agrada a Deus. A qual grupo pertencemos? Você peça ao Espírito Santo para te revelar e com certeza Ele irá te mostrar.